Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro. Hoje ainda teremos calor extremo, muito calor. E amanhã o tempo dará uma virada com direito a temporais. Então pessoal, vamos se ligar para você que precisa acessar aí a ponte Ernesto Dornelles. Vamos se ligar porque se chover muito e se der temporais como está previsto, pessoal, eu acho que não vai ter passagem. Bom, estamos começando por aqui mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Venha tomar um vinho aqui em Bento Gonçalves e veja as nossas delícias. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia aqui o Jornal Últimas Notícias com o bloco Entendendo a Política. Já que vamos falar de política, vamos falar novamente das roubalheiras diversas. E é por isso que está acontecendo, todas essas roubalheiras e ninguém é responsabilizado. Hoje em dia, aqui no Brasil, é o ladrão que tem sempre o direito à defesa. O cidadão de bem, não. Mas o ladrão tem sempre aquelas coisitas, Então vamos falar de roubalheira, ninguém é responsabilizado e não é culpa de ninguém, Por isso que os roubos continuam cada vez mais. Desde lá de 2002, da primeira gestão Lula, as coisas foram piorando. O mensalão, lembra do mensalão? No governo Lula, o primeiro, lá 2002, começou lá. O Petrolão, 42 bilhões de reais. Também aconteceu no governo Lula. A Operação Lava Jato, a operação mais fraudulenta do mundo. Vocês já sabem como aconteceu, E vocês sabem que eu não estou exagerando, nem no triplex, nem no sítio de Atibaia. Mas tem uma infinidade de irregularidades que a galera faz e não é punida por isso. Não é punida. Não é possível que uma pessoa dessas entre na cadeia e saia. Cadê a responsabilidade da nossa justiça? Não dá para nem mencionar aí tudo, nessa edição. Foram coisas incompatíveis. Os investimentos de países de esquerda, onde o calote é certo, e o governo diz, não, vamos dar uma graninha para eles aí que eles vão devolver. E nunca devolveram. E mais, atualmente, o roubo dos velhinhos e dos deficientes. Não foi roubado só os velhinhos, sabia? Os pensionistas, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade motora. Olha só, a Comissão Mista de Inquéritos que está investigando esses roubos no INSS. No governo Lula, as porteiras foram abertas, a gente sabe disso, Até tinha, quando o Bolsonaro estava ali, também tinha roubo. Não vamos tirar o rabo fora de ninguém, mas quando o Lula entrou, foi aberta as porteiras. No final de semana passado, a CPMI, que está investigando esse caso, se recusou a convocar, adivinha quem eles iriam convocar? O filho de Lula, sim, Fábio Luiz, mais conhecido como Lulinha. E quando o governo descobriu que iam intimar o Lulinha a falar, então o governo se mobilizou, trouxe de volta alguns senadores que estavam em outras funções e conseguiram livrar a cara de mais um componente da família Lula.
conseguiram 19 votos contra 12. A comissão recusou a convocação de Lulinha para se explicar sobre esses roubos. Bah, que família, hein? Que família complicada. Anteriormente, até o irmão de Lula, né? Também foi acobertado aí com a prerrogativa de um habeas corpus para não responder perguntas, se elas forem capciosas. Frei Chico. Frei Chico é irmão de Lula, vice-presidente do sindicato que mais arrecadou dinheiro do INSS. Não se sabe de que maneira, mas com consignados e cocitas más. Isso antes de descobrirem as falcatruas, eles ganhavam muito dinheiro, né? Será que não vê que quando o cara chega para depor com habeas corpus, a pessoa tem culpa no cartório? Será que é difícil de ver isso? O cara não tem nada a ver com roubo, é só ir lá na CPMI, né? Porque é mista, né? E ir lá e dizer a verdade. Será que só eu vejo essa questão? Depois da não convocação do Lulinha, foi a vez da convocação de Varcaro. Ele foi intimado lá pelo Banco Master. Falar aí sobre o contrato que o Banco Master tinha com a Previdência. Sobre os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Então, será que a galera lá vai perguntar sobre a ligação do presidente do Banco Master com alguns ministros do Supremo, ou um ministro? Com familiares dos ministros do Supremo? Isso se ele não chegar com habeas corpus, né? Para não falar nada. Como todos os outros que têm culpa no cartório. Que sem vergonhice, roubando os velhinhos, os deficientes, e nada acontece. Olha quanto tempo faz. Essa pauta é para você pensar como anda a nossa política e para você refletir que o ano que vem é um ano eleitoral. Temos que estar bem com nossas faculdades mentais para escolhermos os nossos representantes. Tem que deixar de ter político de estimação. Esse ano o PIB estagnou no Brasil, você sabia? Mesmo com as extrações de petróleo em solo brasileiro dando um salto de 12%. Você não entendeu errado, 12% a mais de extração de petróleo no Brasil. E nós estagnamos o PIB. Veja só, se não fosse isso, nós teríamos que divulgar um déficit. Para fechar o nosso bloco político de hoje, para você entender, mesmo com o nosso governo botando o Tesouro como fiador em um empréstimo diante do Banco do Brasil, ele foi negado. Para os Correios. Um empréstimo para os Correios de 20 bi e o Banco do Brasil... Não. O Banco do Brasil viu que não era futuro. Então as coisas não estão saindo como planejado. Se você está ganhando mais dinheiro é porque você está trabalhando mais. E não é porque o país está indo melhor. Você se esforça mais para poder cada vez mais ter o mesmo padrão de vida. O país onde um PIB estagnou, a tendência é piorar. Um país onde temos os maiores juros do planeta. Nós temos que repensar a nossa história, né? E pensar de maneira diferente. Vamos entender, cara, que a política é precisa ter pessoas que vão lidar com o nosso dinheiro, mas que elas lidem, que nos deem mais saúde. Falei esses dias de uma das viagens do Lula e de sua primeira-dama. Pô, cara, deu uma grana furiosa numa das viagens dele. Pega essa grana, investe num posto de saúde aí no seu bairro. Bota mais um médico. Bota mais um médico para ver o que acontece.
Ninguém precisará ir de madrugada para a frente do posto porque está mal, tá? Esse foi o nosso bloco político de hoje, tá? Agora sim, vamos dar aquela respirada e falar de esportes. Pessoal, parabéns, Abel Braga. Começamos o bloco esportivo dando os parabéns para Abel Braga. Esse se mostrou ser colorado de verdade. Saiu de lá, de sua casinha, claro que ele almejou outra coisa, né? E vai conseguir. Não quer ser mais técnico, mas ele vai conseguir o que ele quer. Toda a torcida do Inter também merece os parabéns, né? Ninguém desistiu do seu time. Foi sofrido, mas o Internacional se livrou do rebaixamento. Ganhou e conseguiu alguns resultados paralelos. Jogo do alívio, 3 Internacional, 1 adversário. Com gols de Alan Patrick, Carboneiro e Mercado. Então, com a combinação de outros resultados, o Inter se livra de jogar a segundona na temporada que vem, né? No mês que vem. Mas, para isso, tem que aprender com os erros. E começar a contratar a partir de agora. Não deixe para a última hora, olha o que aconteceu. E o Grêmio fecha a temporada com goleada. 9º na tabela com 49 pontos angariados durante todo o campeonato. A temporada que vem o Grêmio vai disputar a Sul-Americana. 4 gols em cima do já rebaixado Sport Recife. Hoje à noite terá posse da nova diretoria do Grêmio, né? Com o Dorico Roman. A primeira treta que ele vai ter que encarar é a permanência de Mano no cargo. O dilema tem que ser resolvido logo. Se ele fica, ele fica. Se ele sai, ele tem que sair. Não dá para deixar para a última hora. Vai ficar sem treinador. Tá certo que o ano do Mano Menezes não foi aquele mar de rosas. Mas temos que convir que logo ali no dia 10 de janeiro se inicia o Gauchão. Mesmo dilema que o Internacional vai enfrentar. O Mano até na sua última entrevista, depois do jogo, até deu ares de que vai picar a mula. Mas não sei, vamos ver aí o que acontece. Esse é o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. E o bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América a gente acha Natal Fitness. E hoje é dia 8. Olha, falta poucos dias para o Natal. E você já sabe como vai presentear aquela pessoa especial na sua vida? Vá lá na Natal Fitness, lá você vai encontrar um monte de acessório esportivo, algumas camisetas legais, um monte de coisa. Arquete, bola, joelheiras, luvas de boxe. Tudo você vai achar lá na Natal Fitness. Bom, vamos seguindo o nosso jornal falando de coisas ruins. Ontem foi localizado um corpo no Rio das Antas, próximo aos pilares da linha férrea, na Alcântara, ali em Faria Lemos, linha Alcântara em Faria Lemos.
e todas as informações foram aferidas de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves. Eles que revelaram essas informações e que ficaram responsáveis pelo atendimento da vítima. Deixa eu botar aqui a imagem, que coisa, né? Adilceu Antônio Sense, de 41 anos, ele era assessor parlamentar do vereador bento gonçalvense Edson Biasi. Sense não era visto e não respondia chamadas desde a sexta-feira. Então, uma guarnição foi acionada, quando foi encontrado esse corpo, né? Pelo telefone 193 para averiguar o relato de um corpo no Rio das Antas. Ao chegarem, os bombeiros foram conduzidos pelo solicitante até o ponto onde o cadáver estava. A corporação informou que acionou a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias, mas, segundo o relatório repassados pelos bombeiros, ambos informaram que não iriam comparecer ao local naquele momento. Talvez estavam atendendo outras situações que tá bem cavernosa hoje, até o jornal, né? E diante da situação, a Brigada Militar foi chamada para realizar o resguardo da área. Uma guarnição se deslocou até o ponto, depois, né, que eles resolveram seus problemas, e assumiu aí a preservação do local até a chegada da funerária responsável pela remoção. Após avaliarem as condições de segurança, os bombeiros realizaram o resgate do corpo, deixando às margens do rio para evitar que fosse levado pela correnteza. Segundo a corporação, como a Polícia Civil e o IGP não estiveram no local, os procedimentos seriam realizados posteriormente, né, depois, após o resguardo inicial feito pela Brigada Militar. Que coisa, né? Que coisa, foi encontrado então o rapaz aí no Rio das Antas. Tá aí. A guarda, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. A Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves prendeu na manhã de ontem, domingo, 2 homens, aí um de 26, outro de 28 anos, por furto a um estabelecimento comercial no centro de Bento Gonçalves. A rápida resposta dos agentes foi decisiva para localizar os suspeitos e recuperar todos os itens tirados da loja. A ação começou logo após uma ligação ao telefone 153, no qual a vítima informou o crime e descreveu as características dos autores. Com os dados em mãos, uma equipe da Guarda Civil Municipal se deslocou imediatamente até as proximidades e localizou os 2 suspeitos ainda com os objetos furtados. Que coisa, né? Assim que tiveram contato com a loja, os agentes confirmaram que os produtos encontrados com os indivíduos eram, de fato, os mesmos furtados minutos antes. A Guarda Civil Municipal destacou que a integração entre a comunidade e os órgãos de segurança é essencial para coibir furtos, garantir a sensação de segurança no centro da cidade. Que coisa, né? Bom, vamos para um bloco comercial, vamos ao comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. E Natal Fitness aí é quem tem dado apoio para nós, aqui é o Jornal Últimas Notícias. Bom, deixa eu falar uma outra notícia, e todas as notícias de hoje são meio capciosas, né? Um homem em surto disparou contra agentes da Guarda Civil Municipal no bairro Progresso. A ação aconteceu hoje de manhã, quando um homem de 22 anos, que é natural de Juazeiro, na Bahia, e que já residia aqui em Bento Gonçalves há mais de um ano, efetuou vários disparos de arma de fogo contra agentes da Guarda Civil Municipal, na rua Luiz Cal. O homem ameaçava a ex-companheira,
que levava a sua filha a uma creche, sendo necessário então o acionamento até do SAMU. Também os agentes da Guarda Civil Municipal para intervir na ação, foram bem eficazes. E diante dos fatos, o homem que efetuou os disparos contra os agentes, que não revidaram, os agentes não revidaram. Ele acabou sendo detido por meio de negociação com os órgãos de segurança. Então, uma equipe do 3º Batalhão da Brigada Militar também foi acionada para o atendimento à ocorrência, que foi iniciada por volta das 8 horas da manhã e terminou durante 1 hora, ali pelas 9 horas terminou essa ocorrência. Com o desfecho, o indivíduo foi detido e levado até a delegacia de polícia. Uma pistola com numeração raspada foi apreendida nessa ação, que estava junto com o rapaz. Ninguém ficou ferido na ação, isso é o que importa, hein? Bom, um homem de 26 anos, olha só, foi ferido a tiros também na tarde de ontem, domingo, após um desentendimento durante uma partida de futebol no bairro Borgo, aqui em Bento Gonçalves. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Estas imagens aí é quando ele já estava caído aí no chão, Essas imagens que circulam pelas redes sociais após a consumação do crime. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar por volta das 16h30. Olha, até pode ter sido ali pelo jogo do Inter, Ou Grêmio, quem sabe, Após o relato que uma briga estaria acontecendo nas proximidades da esquina das ruas São Paulo e Mário Morassuti, chegou a polícia. E de acordo com informações repassadas pela corporação, o conflito entre os dois indivíduos evoluiu para agressão armada. Que é isso? E durante o desentendimento, uma das vítimas acabou sendo alvejada por 2 disparos de arma de fogo no abdômen. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Taquini, onde deu entrada. Ele deu entrada ainda consciente. E até o momento aí o estado de saúde é considerável estável. Após o crime, o autor dos disparos fugiu. As equipes da Brigada Militar seguem realizando buscas na região para identificar e localizar o suspeito. A motivação do desentendimento ainda não foi esclarecida. O ocorrido foi registrado, como tentativa de homicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil. Que coisa, pessoal? Hoje só notícia estranha. Bom, tirei minha imagem da frente porque a de fundo, essa é a Avenida Oswaldo Aranha, aqui de Bento Gonçalves. É uma das mais importantes do município e ganhará modificações para o fluxo, para o fluxo de veículos, que ele seja mais fluido, principalmente nos horários de pico. Que convenhamos, aquela região tem um problema histórico de veículos, de mobilidade urbana. As principais mudanças incluem uma pista dupla de rolagem que o Departamento de Mobilidade Urbana desenhou e de acordo com o mesmo, irá proporcionar o desafogamento do trânsito no local. As novas sinalizações também darão uma cara nova à via. Gostaram? Bom, pessoal, esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 8 de dezembro. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!